Boa noite, pessoal. Entrando aqui só para dar um relato. Estou chegando agora da Câmara, 9 e pouco. A sessão começou umas 18 horas. A ordem do dia, melhor dizendo, né, que é quando começa o processo de votação mesmo. E é impressionante. Eu estou chegando agora em casa. A gente não votou, a Câmara dos Deputados não votou absolutamente nada. Assim, não teve nenhuma votação relevante. A noite inteira foi só uma enxurrada de requerimentos. Boa noite, Eliude, todo mundo que estiver entrando, que eu fico obrigado a ser repetitivo nesse tema, mas é porque é uma loucura, assim, é um absurdo muito grande, é um desrespeito muito grande com o dinheiro público, com o que o nosso Congresso deve ser. Relatar para vocês entenderem melhor assim, a mensagem que eu quero passar aqui hoje. Eu cheguei na Câmara às 18 horas, mais ou menos. Assim que eu cheguei, estava votando requerimento de adiamento de votação. Logo depois teve requerimento de quebra de interstício. Logo depois teve requerimento de retirada de pauta. Depois requerimento de votação nominal para retirada de pauta. Depois requerimento de adiamento por 2 sessões. E requerimento, e requerimento, e requerimento, e requerimento. Termina aqui, umas 8 e pouco. Exatamente, Henrique. Eu vou chegar aí. E quem paga toda essa conta? Eu vou chegar aí. Termina aqui mais ou menos umas 8 e pouco. Tem que acabar a sessão. Aí acaba a sessão. Aí começa uma nova sessão. Daqui a pouco eu respondo as perguntas. Alguém aqui falou sobre o que achei de julgamento do STF de Aécio. A lei tem que valer para todos. Então não é porque é do PSDB, o partido que eu também faço parte, que eu vou dizer que não tem que ser investigado. Tem que ser investigado como qualquer um. E no PSDB tem corrupção, assim como em vários partidos. Eu não tenho nenhum apego a essa história de ficar defendendo meu partido acima de tudo. Então é uma questão do judiciário. Mas só para retomar. Aí 8 e pouco, Renata, boa noite. Acaba a sessão. Aí começa uma nova sessão, 8 e pouco. E aí tem novo painel para os deputados irem dar presença. Depois tempo de liderança, para os partidos ficarem falando. Depois recomeça a votação dos requerimentos. Ou seja, finalizando, você tem uma sessão inteira para ficar votando absolutamente nada. Uma sessão que custa, eu já falei algumas vezes, 30 milhões de reais. Então a gente pegou 30 milhões de reais novamente e rasgou de novo numa sessão. Então, assim, não existe nenhuma condição de um país ser competitivo. Boa noite, Jaclena, pessoal aí que influencia o nosso mandato. Assim, eu gosto muito de receber sugestões e tal, pontos de vista de quem acompanha o nosso trabalho. Mas não tem como um país ser competitivo com um Congresso que funciona dessa maneira. Se não dá, no parlamento do país que funciona com temas relevantes para a gente votar, a gente poderia estar falando sobre, por exemplo, o que é que o nosso país está fazendo para amparar, para assistir as pessoas que são usuários de drogas. Um tema que eu debati essa semana com o conselheiro tutelar Vitor Rangel, do Conselho Tutelar da Praia, que existe uma falta de assistência tremenda para as pessoas que usam drogas. Não existe centro de reabilitação praticamente. E aí você poderia estar discutindo o Código Penal, por exemplo. A gente poderia ter pego essa sessão de hoje para discutir as leis de execução penal, já que, ao meu ver, existe muita coisa que precisa ser... A gente poderia estar falando sobre o fim do foro privilegiado durante a sessão. Então, você tem vários temas relevantes para um parlamento debater. E o parlamento não debate porque fica nesse negócio de requerimento e rasgando 30 milhões. Então, assim, eu entrei mais para dar esse relato da improdutividade. Improdutividade é uma coisa assim, um país não vai para frente. Um país não consegue competir com o resto do mundo quando sua Câmara funciona dessa maneira. Então, entrando mais para dar esse relato, e que a gente consiga, inclusive mandei uma mensagem para o presidente. Presidente, a gente tem que mudar esse regimento. Se não dá, que a gente use pelo menos o argumento econômico, de respeito ao dinheiro do povo, né? Respeito ao dinheiro público, respeito ao momento que o Brasil vive, como se a gente não tivesse nada de relevante para discutir. Então, é isso. Amanhã vai ter mais uma sessão que a gente demora um século para conseguir debater o que existe de relevante. Entrando aqui mais para dar esse relato.
Obrigado a todos que acompanharam essa transmissão. E é isso aí, Jacqueline. Tem que mudar esse regimento interno urgentemente. Não tem como um país ser competitivo quando o Congresso funciona dessa maneira. Forte abraço. Boa noite a todos. Obrigado aos que acompanharam.